hoje nossa palestra, o nosso diálogo consciencial é sobre o livro Consolador, né? Psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Então, questão 306. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Esse preceito do Mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais. Então, falando aqui um pouquinho da importância da oração e da prece, né? A pergunta que foi feita é o seguinte: se a oração, quando a gente faz com a nossa crença, com a nossa fé, ela serve também para as questões materiais, ou é só para as questões espirituais ou das nossas virtudes ou vicissitudes humanas? Às vezes fica essa dúvida, né, gente? Será que eu posso pedir coisas materiais para a espiritualidade, hein? Será que eu posso botar o joelhinho no chão e pedir um emprego, pedir condições financeiras? Será que eu posso? Será que eu devo? Claro que sim, né, gente? Está tudo listo. E aí os Espíritos respondem: o seja feita a vossa vontade da oração comum constitui nosso pedido geral a Deus, cuja providência, através dos seus mensageiros, nos proverá o espírito ou a condição de vida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. Ou seja, o que a gente vai receber é o que é melhor para nós. E aí tem aquela parte no Pai Nosso que a gente fala, né? Seja feita a tua vontade, a vossa vontade. Mas a gente está falando isso só por falar, ou a gente quer que seja feita realmente a vontade do Pai, que é o que é melhor para a gente? Isso cabe uma reflexãozinha nossa. O que o homem não deve esquecer, em todos os sentidos e circunstâncias da vida, é a prece do trabalho. Gente, eu gosto muito de falar da oração como o orar e a ação. Então a gente fala muito de fazer prece. Eu vou fazer uma promessa aqui. Deus, eu vou fazer uma promessa, vou parar de comer coca. O Senhor fazer eu passar no concurso. Tomar coca, né, gente? Eu não como coca, né? Foi uma falha, só para ver se você estava atento aí. Então a gente faz uma barganha espiritual e fala assim: Deus, eu vou parar de tomar refrigerante. Pronto, vamos de nada. Vou parar de tomar refrigerante se o Senhor me der tal coisa. Primeiro que esse tipo de promessa, gente, não cabe barganha com Deus, com o Olodum Maré. Não cabe barganha com a espiritualidade. Então, quando a gente faz uma promessa, dentro dessa promessa tem um sacrifício, entre aspas, que a gente vai falar também, mas um sacrifício dentro de uma coisa que eu estou fazendo bem para alguém. Por exemplo, eu vou fazer uma promessa, porque existe sim o poder da promessa, gente. Então eu vou fazer uma promessa de ajudar uma família que está em situação de dificuldade. Aí sim uma promessa mais válida. Essa promessa de parar de beber refrigerante, gente, isso tem que ser um acordo com a gente mesmo. Não tem que entrar espiritualidade, não tem que entrar Deus nem divindade, não. Né? Então a gente tem que começar a ter mais senso nas coisas que a gente conversa com a espiritualidade maior, com a espiritualidade superior. Então eles falam o seguinte: o que o homem não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida é a prece do trabalho e da dedicação no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Alguém tem alguma dúvida que a gente será abençoado ou não quando a gente faz as coisas do jeito que devem ser feitas? Quando a gente pede alguma coisa a Deus, a espiritualidade, mas a gente faz a nossa parte, a gente faz o nosso trabalho, a gente dá o nosso suor, a gente faz com compromisso, com disciplina? A gente não pode ter essa dúvida, porque o Pai maior, Ele cuida de cada um de nós. Ele dá pra gente o que é melhor para nós, mas algumas coisas Ele atende também dos nossos pedidos. Não que seja ruim, mas às vezes não é a coisa mais importante para a nossa vida naquele momento. Mas ainda assim a espiritualidade permite que a gente tenha, que a gente também merece, né, alguns momentos de alegrias que não são propriamente a felicidade, né, mas que são para trazer alguma cor, algum perfume para a nossa vida. Então a gente tem que estar muito ciente disso. E aí eu anotei algumas partes importantes para a gente falar, gente. O poder da oração, ele nos eleva, nos vitaliza e nos leva até a fé, ou nos traz a fé. Por que é importante a gente fazer a oração e sair daquela oração decorada? A gente pode até fazer um Pai Nosso, que ele é memorizado, mas eu tenho que estar sentindo a força da minha oração. O que é importante, gente, vocês saberem? Padrinho, como é que eu sei quando eu estou fazendo uma prece e eu estou entrando no caminho de receber o que eu estou pedindo? A gente sabe quando a gente começa a sentir alguma diferença no nosso nível de alma, no nosso bem-estar, no nosso campo emocional. Sabe aquela fé que vai brotando e vai acendendo? A fé é isso, ela precisa ser acesa. E uma forma de acender a nossa fé são as orações. Agora,
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, sabe? Totalmente desconectado, a gente não acende a nossa luz interior, a gente não acende a nossa vela interior. Então a gente não consegue despertar a fé e assim a coisa continua do mesmo jeito. Então a gente, na hora de botar o joelhinho no chão, que é uma forma de falar, né, gente? A gente realmente tem que fazer a nossa prece e oração de coração. A gente tem que imaginar uma luz aqui no nosso coração, essa luz aumentando e nos envolvendo e sentindo a presença da espiritualidade dos anjos, né, dos nossos guias, mentores, protetores, ouvindo as nossas preces, porque todas as nossas preces elas são ouvidas sim, mas é dado a cada um segundo as próprias obras. Então, orar e agir, oração. A gente precisa se banhar dessa verdade, né, para que as coisas realmente se movimentem dentro do que a gente vem pedindo. Não é barganha, é ação. Pedir e dar-se-vos-á. Então o que a gente pede dentro de um correto, dentro do que é bom para nós, dentro do que é bom para a humanidade, a gente recebe, gente. Porque o Pai não dá pão, não dá pedra para quem pede pão. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro. Súplicas justas são atendidas. Aí a gente analisa, será que o que a gente está pedindo está dentro de uma justiça? Exemplo, então, tem uma pessoa que está ocupando um cargo ali, na minha empresa, mas eu queria muito aquele cargo, sabe, paga bem melhor. Então eu vou pedir para os pretos verdes, não tem como. Gente, o que a gente deseja para os outros, vem para a gente e dou. Vem para a gente e dou. Então as coisas aqui são muito passageiras, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede. E por que a gente tem que refletir sobre o que a gente está pedindo? Porque no primeiro momento ali, no afã, no frenesi, a gente acha que é uma coisa boa. Quando a gente começa a parar e pensar, a gente começa a avaliar que não vai ser tão bom assim. A partir do momento, a primeira coisa que eu tenho que fazer, avaliar se o que eu quero prejudica alguém. É a primeira coisa, porque se prejudica, gente, não vale a pena. Né? Esse mundo é redondo, a vida dá voltas e esse preço vai cair sobre as nossas coroas, não tem como. Então a gente tem que botar o pezinho no chão e falar assim, o que eu estou pedindo prejudica alguém? Não. Tá, o que eu estou pedindo faz bem para mim? Faz bem para mim. Deixa eu avaliar, então eu vou pedir, porque às vezes a gente pede, pode ser que a gente receba uma coisa que não seja tão boa assim. E obviamente quem vai dar essa coisa para a gente não é Deus, porque existem outros que podem também nos dar algumas coisas, né? No dia a dia mesmo a gente recebe muita coisa que não é Deus que está enviando. Mas a gente pega certas coisas para a gente, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Temos que analisar o que a gente está pedindo e o que a gente está recebendo. A providência divina tem estradas onde não temos caminhos. Olha isso, gente. A providência divina tem estrada onde nós não temos caminhos. Às vezes está tudo fechado. Mas eu falo, eu preciso me render à força da oração. Gente, quando o que eu estou fazendo não é suficiente, ou quando eu não sei o que fazer, o mínimo de humildade que a gente tem que ter é rezar, é pedir. E aí a gente tem que confiar que aonde nós não temos estradas, Deus tem muitos caminhos para a gente. Então quando a gente faz a nossa parte, os caminhos começam a abrir aqui e acolá, e as coisas vão se esclarecendo, vão se clarificando na nossa caminhada. Então vamos lá, gente. Questão 307, dando continuidade. Por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? Gente, é uma das coisas que eu mais me questionava quando eu estava começando a estudar as leis espirituais, os ensinamentos espíritas e de Umbanda também. Porque eu achava muito injusto as coisas que aconteciam na Terra. A gente tem mania de nos imbuir da bondade, sabe, da simplicidade, falar assim, nossa, nós somos tão bonzinhos, quando alguma coisa acontece na minha vida, eu sou uma vítima, sabe? Eu não mereço passar por isso. Então a gente começa a botar em xeque, em questionamento, uma lei superior. Aí eu pergunto para vocês, não seria mais de bom senso a gente questionar a nossa lógica do que a gente questionar a lógica da vida? Será que esse mundo está ao léu, que Deus não está cuidando? E aquela passagem nos textos sagrados que fala, uma folha de uma árvore não cai se assim Deus não permitir. Gente, tudo que acontece nesta terra, nesse plano de existência, nas nossas vidas, está debaixo de uma justiça que é perfeita, é perfeita. Se a gente não compreender que Deus é o nosso Pai e cuida da gente, eu acredito que todo mundo que está aqui acredita, de certa forma, em Deus, ainda que tenha uma dúvida aqui, uma dúvida ali, porque a nós cabe também que tenhamos alguns momentos de dúvida. E esse diálogo consciencial é também para a gente esclarecer e começar acabando com essas dúvidas, né?
Mas a gente tem que analisar que está tudo debaixo de uma justiça, e essa justiça ela é perfeita. O que acontece é que muitas vezes a gente fez em outras vidas pretéritas e a gente não consegue nos lembrar nessa vida. Aí a gente já reclama de novo, né? Porque a gente acostumou a reclamar de Deus. Então a gente fala assim, Deus está errado. Se eu não lembro, então Ele não pode me cobrar de nada. Gente, a gente não lembra é por uma misericórdia divina. Então eu vou dar um exemplo bem simplinho para vocês entenderem o que é essa perfeição dessa misericórdia de Deus, quando Ele faz com que a gente não se lembre das dores do passado. Todo mundo aqui já teve uma desavença com alguém nessa vida, não teve? E aí tem uma mágoazinha por alguém? Imagine se a gente lembrasse e sentisse e ressentisse todas as mágoas e todos os problemas que a gente teve com todas as pessoas que já passou na nossa vida lá atrás. A gente daria conta, gente? Alguém conseguiria viver feliz? Porque eu falo assim, para mim já me bastam as mágoas nessa vida. Elas já são suficientes para tirar às vezes a minha alegria. Imagine a gente lembrar de tudo lá atrás. Aí Deus bota a mão na nossa cabecinha, Ele não apaga. É o processo do reencarne, quando a gente vai tendo contato com um novo corpo, causar um novo corpo de carne, a gente esquece por misericórdia divina, para que a gente tenha a possibilidade de recomeçar, deixando o passado para trás. Para que a gente seja perdoado por aqueles que a gente feriu algum dia lá atrás também, e para que a gente também perdoe aqueles que a gente feriu. Então é uma misericórdia. Então quando a gente fala que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier, num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticam no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão de pecados. Aí eu gosto de dar um outro exemplo também. Sabe quando a gente vê assim um documentário na televisão, aí um criminoso fez uma barbaridade, né? Aquele criminoso fez uma barbaridade, vamos acompanhar o enredo, gente. Aí o que a gente quer fazer com aquele criminoso? Justiça com as próprias mãos? A gente quer que ele morra? A gente quer que ele pague? Ele está sendo causa de escândalo hoje, não está? Mas em vidas futuras, adivinha o que vai acontecer? Ele vai ser a vítima desses escândalos que um dia ele fez. Então assim, todo mundo que está passando por uma situação difícil, ele não é vítima. Não quer dizer que a gente tem que dar graças a Deus e agradecer pelo sofrimento de quem está sofrendo agora, não. Chico Xavier até falou um dia numa palestra que ele estava dando, falou assim, meu filho, tinha uma pessoa que estava em muito sofrimento, em muitas dores, era uma pessoa que tinha sido muito ruim em vida passada, né? Uma pessoa má mesmo. E nessa vida, a pessoa estava tentando ser boa, mas estava recebendo muito cascudo da vida, muita peia da vida, né? E aí ele chorando para o Chico, perguntando, Chico, o que acontece? Chico, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa de coração bom, ou seja, tudo que eu fiz no passado, né, eu não sou responsável, eu quero me esquecer disso, não tem como. A lei cobra. E por isso que a gente tem que estudar as leis espirituais, para a gente saber que o que eu faço hoje, ou eu vou colher nessa vida, ou eu colho numa próxima vida. É a lei, gente. São as multas, né, cósmicas da vida que a gente recebe. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz. Por quê? Ai de quem fizer o escândalo. Ai de quem fazer o escândalo. Mas o escândalo é necessário. Por quê? Quem fez o escândalo, ele vai ter que passar por aquilo para aprender. Que aquilo dói, que aquilo machuca, que aquilo faz mal a ele, aos outros humanos. Aí eu pergunto para vocês, a gente consegue aprender só pela lei de amor, gente? A gente sabe que é errado, mas a gente vai lá e faz, não faz? Agora, quando dói na alma, a gente já começa a pensar, não começa não? Vou dar um exemplo, doenças físicas por algum vício que a gente desenvolve. Né? Tem doenças que estão chegando hoje no nosso corpo, mas são de vidas pretéritas. E a gente tem sempre a misericórdia de Deus para que a gente se cure, para que a gente não sofra tanto. Mas as doenças é um bom termômetro para dizer que, olha, quando chega no campo da nossa saúde física, mental e emocional, é porque a gente já passou do limite de cuidar da gente e dos outros também. Então a dor, gente, não tem como. Eu costumo dizer que a dor não ensina. Porque se a dor ensinasse, todo mundo aqui nesse planeta já era mestre, não era não? Porque todo mundo sofre dia e noite, todos os dias da vida. Mas a dor, para mim, ela sensibiliza. E aí só o amor ele vai conseguir ensinar realmente. Então o amor é essa luz.
O amor é essa luz que ensina. Então, enquanto está doendo, talvez eu sensibilize a minha alma. Então, quando a luz do amor chegar, ela clareia o meu entorno e eu consigo entender o porquê que eu estou passando. E aí eu passo mais abnegação. E aí eu começo a entender os processos de que estou colhendo o que eu plantei. Deus é justo. Ao invés de questionar a justiça de Deus, por que eu não mudo a minha postura agora, imediatamente, e começo a fazer as coisas melhores, começo a amar mais, começo a cuidar mais da humanidade, cuidar mais da minha família, a cuidar mais do outro, a fazer a caridade? Por que eu não mudo? Porque do jeito que eu vim até hoje, não está me trazendo boas coisas. Se minha vida não está boa, é porque não está. As minhas decisões não foram as mais acertadas. Então cabe que eu mude agora, imediatamente. Porque se eu continuar na mesma direção, eu vou chegar no mesmo lugar, concorda? Eu preciso mudar a direção. E começa pelos pensamentos, gente. Da gente sair desse campo de vitimização, de coitadinhos, e falar o seguinte: eu não sou coitado. Eu tenho o poder de mudar a minha vida, de tomar decisões. Não é fácil, não estou falando que é fácil, é difícil e é para todo mundo. Tem a vida de alguém aqui é fácil, gente? Levanta a mão aí, por favor. Quem tem uma vida fácil? Uma vida fácil, mole, assim... Ninguém, né? Agora, a vida difícil é de todo mundo, então não tem vítima nesse planeta. Tem processos de maturação, de reajustes kármicos. Não adianta negar a lei. A gente não tem força contra a lei, contra a vida. Então a gente tem que aceitar e falar o seguinte: tá bom, então o que eu preciso fazer para mudar? Fazer o bem a mim, a minha família, ao próximo. Preciso mudar, porque do jeito que eu estava fazendo não estava dando certo. Algumas reflexões aqui, gente, do escândalo. Padrinho, como é que acontece? Quando uma coisa ruim acontece, às vezes um acidente coletivo, que a gente chama de karma coletivo, alguma coisa. Gente, quando as circunstâncias estão favoráveis e as pessoas que têm compromisso com essas circunstâncias, elas se encontram no mesmo lugar, a coisa acontece. Então o que acontece? A gente analisa assim, tá esse tempo de chuva, tá tendo muito alagamento, os morros caindo, né? Nossa, gente, isso é muito sério, isso é muito grave, e dói. Eu duvido que quem não sente. A gente às vezes chega a chorar mesmo na frente do repórter dando a notícia ali, né, de uma coisa muito ruim que aconteceu. Mas aí o que a gente vai analisar? Que as pessoas que tinham um compromisso kármico, que precisam passar por aquilo, aí a gente fala: padrinho, mas é tanto sofrimento. Gente, hoje a gente confia em Deus, na justiça de Deus, que às vezes aquele aprendizado para a pessoa é a única forma de sensibilizar a alma dela, para que a alma dela aprenda a amar, para que a alma dela aprenda a acordar, e para que a alma dela também entenda que a vida verdadeira não é aqui, é a vida de lá. Isso é um processo, mas é importante que a gente converse sobre isso, né? Porque na hora derradeira ali, que todos nós vamos passar, e nós já passamos várias vezes, nós vamos de novo estar com medo da morte, com medo da vida, com medo de viver, porque a gente nunca se prontifica a estudar as leis espirituais. Mesmo sabendo que somos seres espirituais, a gente nega e a gente quer viver como se a gente fosse só matéria. E aí a lei, na hora certa, com as pessoas certas, ela baixa e dá a sentença dela. E uma sentença da lei, gente, ela tem que ser cumprida. Sabe aquela história também que a pessoa ia acontecer um resgate no karma coletivo, determinado avião ia cair. Quem aqui já não ouviu uma história que eu me atrasei e não consegui pegar o avião? Não existe o acaso. As pessoas certas, no momento certo, vão entrar no avião que vai passar por aquela experiência, porque tem um propósito divino se realizando. Para nós que estamos muito materializados, às vezes é difícil compreender o propósito divino, mas vamos começar exercitando, falando o seguinte: eu acredito num Deus de amor, e o que Ele faz está dentro da justiça. Então eu preciso estudar mais, conhecer mais as leis, para entender esses movimentos. Aí a gente fala assim: só não tem jeito para a morte, né? Pois eu digo para vocês, gente, tem jeito para a morte sim, quando a gente compreende o processo da morte, que não está tudo acabando, que viver do lá é muito mais fácil do que viver do lado de cá, viver do lado de lá é mais fácil do que viver do lado de cá. Eu estou preparando já uma palestra para a gente falar das colônias espirituais. Gente, do nível de alegria que é nessas colônias espirituais. Padrinho, mas eu quero continuar aqui. Gente, lá é melhor do que aqui. É melhor do que aqui. Agora tudo tem a hora certa, porque tem a justiça de Deus se realizando. Mas o que eu quero passar nessa palestra? É que, gente, a vida só tem uma. Só tem uma, e ela é eterna. Isso que a gente está aqui não é vida. São experiências na carne que a gente acostumou a chamar de vida.
A vida verdadeira é a vida do Espírito, e é essa vida que é boa. Mas essa aqui pode ser boa também? Pode. Agora a gente tem que conhecer as leis, a gente tem que fazer as escolhas corretas, a gente tem que tomar as decisões corretas, e a gente tem que fazer as mudanças de percurso quando a gente for chamado por essa própria vida na carne, que a gente acha que é a vida eterna e não é. Para a gente ir encerrando aqui, precisamos repensar o que está nos acontecendo hoje sobre o princípio da lei divina. Será que só os bons sofrem? Não, gente. Esse mundo é difícil para todo mundo. Só que as pessoas que não estão no caminho do bem, elas são mais duras, não são não? Elas não têm essa sensibilidade que a gente tem. Então uma pessoa que está com o coração muito duro, ela vê uma coisa ruim acontecendo e ela não está nem aí. A gente chora, a gente sente empatia, a gente sente um pouquinho a dor do outro. Lembrando que empatia, a gente não vale de nada sentir empatia se eu não tiver a solidariedade. Empatia é eu conseguir sentir a dor do outro, mas se essa dor não é suficiente para me fazer alguma coisa pelo outro, não serve de nada ter empatia, gente. Empatia é assim, se eu tenho empatia pelo meu irmão, minha irmã em sofrimento. A solidariedade, eu pego na mão dele e falo: o que você precisa? O que eu posso fazer? Como que eu te ajudo? Isso é a concretização, então é a materialização, né? Empatia e solidariedade tem que andar junto. É a mesma coisa da oração, orar e agir. Se eu só oro e não ajo, não adianta nada. Se eu só agir para o mundo, do mundo, pelo mundo e para o mundo, e esquecer também de orar, de buscar o meu centramento espiritual, também não vale de nada. A gente precisa conciliar essas forças aí. O mundo é o mesmo para todos, mas os mais humanos sentem mais. Gente, quem tem mais humanidade vai sentir mais. E a gente precisa aprender a sentir também. Porque a gente não pode ter um irmão sofrendo. Eu tenho que sofrer junto com ele? Não. Eu sinto a dor dele, mas eu pego a minha fortaleza e falo o seguinte: é você que está sofrendo, eu não vou sofrer junto com você, mas eu sinto a sua dor e por isso eu quero te ajudar, para aliviar o teu sofrimento, até que ele não exista mais. Porque a gente vê às vezes alguma pessoa que sofre junto com todo mundo, mas não faz nada. E não é bom a gente ficar vivendo sofrimento só por viver. Sofrimento que não faz a gente agir, que não faz a gente acordar, que não faz a gente mudar, que não faz a gente melhorar e realizar alguma coisa de bom para nós ou para o outro, não serve para nada também. Sofrer só por sofrer não vale a pena. Se a gente está sofrendo, a gente tem minimamente sensibilizar a nossa alma, acordar, despertar, e tem alguma coisa errada que eu preciso mudar. Gente, então é isso. As palavras de hoje são baseadas aí nessa lei, nessa verdade, na lógica de Deus, que é a lógica perfeita, na fé que a gente precisa exercitar, sabe? É durante as preces, as orações que a gente se eleva, que a gente traz a vitalidade, que a gente é amparado pelos guias, que a gente começa a conversar com os guias se aproximam para ouvir os nossos pedidos também. E aí, como diz aqui nesse livro, né, o Consolador. O Espiritismo é esse Consolador prometido, mas a gente tem que saber ouvir as verdades que esses Espíritos têm para trazer para a gente. Saravá, axé, meus irmãos.